Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Mais um dia Deus nos deu com saúde, com paz do coração e temos louvado a Ele. Agora nós vamos junto adorar. Eu abençoo os irmãos que estão chegando e aqueles que vão chegar e vamos nessa noite abastecer a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente, que anda tão perturbada, tantas notícias ruins, tantas notícias difíceis, tantas notícias que deixam as pessoas perplexas, desanimadas, deprimente mesmo as notícias e muitas pessoas ficaram sem os seus familiares, ainda estão aguardando, né? Ainda estão na expectativa se vai passar. Lá em Santa Catarina tem um da nossa família, que ela é casada com um primo meu, que está com a irmã, e toda hora ela diz, graças a Deus, que Deus tem preservado a tua vida. E hoje ela falou que saiu da intubação. Então, quando sai da intubação é uma vitória grande, né? Mas mesmo assim, tem muitas pessoas, né? Não só aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, na roda do mundo, né? Aqueles que já abriram os seus comércios, mas o ataque está chegando novamente. E nós estamos nessa expectativa, né? Orando pelo governo, orando pelos três poderes, orando, colocando diante de Deus, né? As empresas que faliram, as empresas que fecharam as portas, os pais desempregados, as mães que são mãe solteira, mãe viúva, ficaram sem nada, sem emprego, sem nenhuma renda. Aqui mesmo em Curitiba eu estava vendo as pessoas, 5 meses que as feirinhas foram fechadas, 5 meses sem nenhuma renda. Não é 5 dias nem 5 semanas, 5 meses, né? Então, queridos, graças a Deus abriu, o prefeito liberou, né? Eles trabalharam hoje e vão trabalhar agora. Assim lentamente vai se alastrando, né? As pessoas que estavam com lutas, sem os seus rendimentos, vai se alastrando devagarzinho e nós vamos passar. Mais uma vez, eu tenho falado todo domingo, e falado com as pessoas, vai passar, vamos esperar, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo e vai passar. Então, irmãos, nós fazendo uma leitura do que está acontecendo, vamos dar glória a Deus nesse momento, né? Eu tenho dado louvor, glórias e honra ao meu Deus que tem guardado a minha família. Minha família é uma nação. E nenhum deles, eu tenho no norte do país, o sul do país, aqui no Paraná, nenhum deles Deus guardou e protegeu. Tenho 2 tios com 92, 93 anos, uma tia, um tio, também Deus protegeu. E assim, se tu está me ouvindo, não protegeu a tua família, mas acalma o teu coração, sossega a tua alma, descansa no Senhor, olha para o céu, de lá vem o socorro. Ele faz a ferida, Ele mesmo liga, diz a palavra de Deus. Ele dá a vida e Ele mesmo
Ele mesmo atira, diz a Bíblia Sagrada. Então, é ele, não é o Covid. Covid é uma desculpa, era a hora, né? Então, vamos confiar no Senhor. Vamos orar a Deus, para que Deus fale e fique gravado no nosso coração essa palavra que Ele nos deu essa noite. Senhor Deus, nós queremos a Ti glorificar, a Ti louvar, a Ti engrandecer, porque Tu és um Deus bondoso. Tu, Senhor, mandaste o Teu Filho na terra, e quando o Teu Filho lá na cruz terminou a tarefa, Ele disse: Pai, entrega o meu espírito. O véu do templo se rasgou. E hoje nós temos acesso direto aos céus. E nós estamos agora entrando diante do trono de Deus e pedindo a Ti, Senhor, fala o nosso coração. Dá-nos um coração santo, irrepreensível, uma mente lavada no Teu sangue, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar sempre ligado contigo, o nosso espírito ligado ao Teu espírito. Em nome de Jesus Cristo. Os Teus filhos estão em casa agora, Pai, que eles possam agora estar atentos à Tua palavra, não se distraia. Em nome de Jesus Cristo, nós Te rogamos nessa hora, para a glória de Ti mesmo. Amém, Senhor. Nós vamos ler Ruth. Ruth é um livro de uma mulher, né? Uma mulher. E ela passou horas difíceis, né? Noemi, que é a sogra dela, que era a israelita. A Ruth não era israelita, a Ruth era uma moabita. Mas nós vamos ler a história agora aqui. E vamos tirar lição para o nosso coração. O 3 diz assim, 1:3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, e a outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficaram assim as mulheres desamparadas e os 2 filhos de seus maridos. Então se dispôs ela com as suas noras de voltar para a terra de Moabe, quando nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo e lhe deu pão. Saiu, pois, ela com as suas noras ao lugar onde estivera, e ali ela, caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi: Ide, voltai cada uma à sua mãe, e o Senhor use convosco a benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejas felizes, cada uma em sua casa com o seu marido. Beijou elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Noemi, porém, disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam maridos? Tomai, pois, minhas filhas, ide-vos embora, porque eu já sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu dissesse: tenho esperado, e ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos,
esperá-lo-ei até que viesse a ser grande? Abraçai-vos e tomar maridos, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga a ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela e disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta, pois, com a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste, para que eu te deixe e me abrigues não te seguir-te. Não me obrigues a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, eu ali serei sepultada. Faça, meu Senhor, o que bem lhe aprouver. E se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegar a Belém. Sucedeu que, ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso, e me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega de cevada. Aqui nós temos uma história, um pouco da história, mas já dá para entender. Noemi, ela era uma judia, ela era uma israelita. E naquela ocasião, faltou mantimento na terra dela. Faltou para eles poderem viver. E o marido dela abandonou tudo, deixou as terras, deixou tudo e foi embora. Ela e 2 filhos ele levou. E ele morreu. E morreu os 2 filhos que tinham casado com mulheres daquela região. E Noemi chegou uma época, ela disse: agora eu vou voltar, porque eu soube que lá na minha terra o Senhor deu pão novamente, e eu vou voltar. E as 2 noras disseram: nós vamos com a senhora, nós vamos contigo, Noemi. E ela permitiu elas irem até uma altura. Aí ela disse: é melhor que vocês voltem para a casa de vossos pais, porque eu não posso mais ter filhos, porque naquela época casava na família, era uma ordem, né? Casava na família.
não podia ser mais moço, a mulher já estava velha, viúva, aquele menino crescia e casava, né? Não tinha preconceito como hoje, né? Se uma mulher com um pouco mais de idade, aí eles acham que não está certo, né? Mas naquela época não era assim, era aceito. E Noemi então explicou para elas: eu não posso mais ter filhos, casar, e mesmo que nessa noite eu tivesse um marido, vocês iam esperar até que os meninos crescessem? E ela insistiu mais uma vez, e daí a órfã, no 14, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis aí tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, porque elas não sabiam adorar ao Deus vivo, eles adoravam, eram os ídolos, né, os moabitas. E ela disse: ela voltou para os seus deuses, volta tu também, para os teus pais. Disse, porém, Ruth: não me insista, para que eu te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouve, se outra coisa não seja morrer e me sepultar, e me separar de ti. Aí Noemi viu que não adiantava. Ela já se converteu no meio do caminho. Já disse que ia servir a Deus de Noemi, que era muito difícil o povo naquela época deixar os ídolos e servir ao Deus de Noemi. E foram então caminhando. E daí o 18 diz: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambos se foram até chegar a Belém. Sucedeu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa dela, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu saí, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso, e me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegou em Belém, no princípio da cega, da cevada. Era no começo da colheita. E Noemi então disse para suas amigas, para suas vizinhas, que reconheceram o povo da cidade, as mulheres da cidade, né? Toda a cidade se comoveu por causa dela, porque ela era uma mulher de bens, de muitas propriedades, conhecida. E ela diz: não me chame de Noemi, porque o nome Noemi significa agradável. E aqui ela diz: me chama de Mara. Mara quer dizer amarga, a mulher que está com amargura, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então ela diz: pode me chamar de Mara, porque eu estou amarga, Deus me abandonou. Noemi significa agradável, e ela disse: eu não sou mais aquela mulher, eu estou sofrendo,
E eu dei um título para essa palavra que o Senhor nos deu, Final Feliz. E aqui ela questionou, ela não aceitou eles chamarem mais ela de Noemi, porque ela estava sofrendo. E o nome dela era, o significado de Noemi era agradável. E ela diz, agora eu não sou Noemi, agora eu sou Mara. Aí nós vamos ver lá no versículo 4, porque o livro de Noemi, de Ruth, aliás, ele é pequeno. E ele é pequeno, mas com grandes lição para a nossa vida. Porque aqui dá de tirar muitas lições, né? Porque daí, se nós vamos falar de Ruth, ó, Ruth, ela não era israelita. Ela não era judia. Mas ela se converteu e o nome na Bíblia não está de Noemi, que Noemi era a judia. Noemi era israelita. Né? E nós podemos tirar outras lições aqui. E ela foi muito amorosa com a sua sogra. Leia, numa sentadinha a gente leia o livro de Noemi, leia a de Ruth, Noemi, leia como ela foi uma nora amorosa. Eu, conhecendo a palavra de Deus, foi o que eu pedi para meu filho, que eu só tenho um. Eu quero uma nora como Ruth. E eu chorava de rosto no chão, porque eu já não tinha marido, eu criei os filhos sozinha. E que na idade que eu tinha, quando meu filho casou, eu já tinha visto muita coisa. Muitos filhos abandonarem as mães, botarem em asilo, abandonar, não visitar mais, porque a nora não deixava. E eu dizia, Deus, eu só tenho um filho, Senhor, cuida de mim. E eu chorava e eu pedia a Deus, e Deus me deu a Raquel, que ela não é nora, ela é uma filha. Vocês leem aqui, por favor, leem, eu estou pedindo, tanto os homens, que é um livro de mulher, como as mulheres, leiam, para ver que coisa mais linda, como foi. Ela se converteu ao Deus de Israel e como ela obedeceu a Noemi e como ela foi abençoada. Agora nós vamos ver o final feliz de Ruth, final feliz de Noemi, né? É do 13, o 4 ao 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Glória a Deus. Pois a tua nora te ama e deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no colo e entrou e cuidou dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, ele se chamará Boaz. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São as gerações de Pérez, que gerou Ezom. Aqui vai dizendo a geração de Davi, né? Depois o 22 diz, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. E Davi realmente foi um rei
segundo o coração de Deus. Elas profetizaram bênção para Noemi. Noemi estava triste, angustiada, né? Viúva, sozinha. Os filhos morreram. Que angústia que essa mulher tinha passado. Realmente ela tinha razão de dizer que o nome dela era Mara. Já pensou? Te coloca no lugar dela agora. Tu tem 2 filhos, estás noutra terra. Os teus filhos casam, de repente o teu marido morre. De repente morre um filho, de repente morre o outro. E ela ficou sozinha. E ela ficou muito triste. Muito triste. Mas como Deus não deixa nós sem nos alegrar de toda batalha, irmãos. O Senhor nos deu essa palavra para te colocar no teu coração, que no ano de 2020 Deus te deu essa palavra. Que de toda a tristeza, de tudo que vem desfazendo, revezando, destruindo, tudo aquilo que tu já tinha, vai tudo, inclusive a morte, como nós temos visto, né? Agora, o coronavírus, aqui aconteceu com Noemi também. Que não disse se foi a epidemia que deu lá, o que aconteceu, só disse que ela ficou viúva do marido e as mulheres, as noras delas ficaram viúvas e ela ficou sem os filhos. E agora ela chega de volta na cidade. Porque a Ruth, ela ouviu os conselhos da sogra. E Ruth foi fazendo tudo como a sogra mandou. E a Ruth casou com o homem que tinha as terras do seu sogro, da sua sogra. Foi Boaz. E Boaz casou com Ruth, por orientação de Noemi. Leia aqui que você vai ver como é lindo. E Noemi, então, quando nasceu o neném, ela colocou no colo e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram o nome dizendo a Noemi, nasceu um filho, ele chamarás Boaz. As vizinhas disseram, Noemi, agora esse menino chama-se Boaz. Deram um nome. A mãe da minha nora sempre conta que as irmãs da igreja, que ela fazia parte, deram o nome de Raquel para minha nora. Para minha neta também. Não foi o meu filho nem a mãe dela, a primeira, a Rebeca. Então aqui nós vimos que o final foi feliz de Noemi. E aqui elas dizendo, né? E ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, deu à luz a ele e é melhor do que 7 filhos. É porque ela já não tinha nenhum filho, né? E elas profetizaram aí, tu vai ver o que vai acontecer. E realmente ela foi a avó do rei. Com toda amargura. O que tu está pensando agora de toda a amargura da tua vida? De todo o teu descontentamento, de toda a tua aflição, de todos os teus prejuízos. Porque ela disse aqui, eu saí, agora eu voltei pobre. Por que pobre? Porque não tinha mais os filhos, né? As terras ali, a nora dela foi dona das terras e ela desfrutou. Então, queridos, o que tu perdeu? O que foi? O que é o teu infortúnio? O que é as tuas angústias? Qual é a tua dívida lá no banco? Quais são as tuas dívidas com o empregado que tivesse que despedir? O que está acontecendo? O final vai ser feliz.
Para Deus não está impossível e não tem negócio que ele pode fazer como fez para Noemi, deu uma nora abençoada, querida, amorosa, porque aqui vocês vão ver no decorrer da leitura que ela foi atrás de comida para a sogra. Então, queridos, não importa o que é a tua dificuldade, o que tu estás passando, o final vai ser feliz, creia. E eu, na idade que eu tenho visto na minha vida tudo o que eu tenho passado. Deus não me deixa eu desamparada. Deus não me deixa eu desamparada. Porque eu também nunca deixei de servir a Deus. Aqui, Noemi, ela não deixou de servir ao Deus dos hebreus. Ela serviu e ganhou a nora também para Jesus, para morar no céu com Deus. Ela ganhou a nora para servir ao Deus e ela abandonou os deuses dos Moabitas. Também nós vimos uma pessoa que teve uma drástica vida desesperadora, propícia para ter muito ódio, muita vingança. Aqui em Gênesis 41, o 38 ao 44. Gênesis 41, do 38 ao 44. Disse Faraó aos seus oficiais: Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administra a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a Josué: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel do seu dedo e colocou na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino, ele pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-lo subir no seu segundo carro e chamava diante dele: inclinai-vos deste modo, e construiu sobre toda a terra do Egito. Disse mais Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Irmãos, aqui a história, é o final da história de José, né? Não é aqui o final, mas aqui onde ele saiu, porque ele foi vendido pelos irmãos, né? Fizeram o pai chorar muito tempo, a morte do seu filho, José, que era o filho mais moço de Jacó, e ele foi vendido para o Egito. Lá ele trabalhou na casa de Potifar, um oficial do exército, né? E lá ele trabalhando, Potifar disse: olha, tudo está, viu que tudo corria muito bem, ele disse: tudo está nas tuas mãos na minha casa. E Potifar não fez mais nada, não cuidou de mais nada, de conta de banco, de poupança, de nada.
de empregados, de colocar empregado, tirar empregado, enfim. Tudo era com Josué. Os governantes, tudo era com José, aliás. Tudo era com José. E a mulher, aqui vocês podem ver que, pode ler aqui, ele era bonito de porte e formoso de rosto. E a mulher se encantou por José. E ele não quis pecar contra Deus e nem contra o patrão dele. Ele era fiel. Se ele era fiel a Deus, ele também era fiel ao patrão. Aliás, patrão nem era, ele era um escravo. Ele foi vendido como escravo. Mas, enfim, ele fazia o trabalho dele, sem murmurar. E essa mulher, então, pegou e fez ele deixar a capa. Ela pegou ele não quis, ela agarrou ele deixou a capa na mão dela e fugiu. E ela mostrou para o marido aqui a capa que ele quis me pegar, ele quis se apossar de mim, e daí eu peguei a capa dele aqui, ele deixou para te mostrar como ele... Ela mentiu, ela levantou calúnia, ela jogou ele na masmorra. Não mataram ele, mas jogou na masmorra. Lá ele ficou na prisão. Mas lá na prisão ele também se saiu muito bem, que eles colocaram ele como responsável por muita coisa lá na prisão. E então, um dia, ele decifrou os sonhos de Faraó, e Faraó, então, colocou ele em alto retiro, porque ninguém decifrava os sonhos de Faraó. Ele chamou todos os adivinhas, todos os feiticeiros, ninguém decifrava o sonho. Aí chamou José, porque quando José estava lá na cadeia, ele decifrou o sonho, se cumpriu, e ele disse para a pessoa que saiu da cadeia: te lembra de mim diante do rei? Ele era o copeiro do rei, o rapaz que saiu da cadeia e foi novamente trabalhar na presença do rei. E o outro que também ele decifrou o sonho, ele disse, era o padeiro, ele disse: não, tu não vai, tu vai morrer. E tudo se cumpriu, porque ele tinha dom de decifrar sonhos, Deus dava a interpretação do sonho. E aqui, José decifrou o sonho, e Faraó mandou chamar ele e colocou ele em alto retiro. Sabe o que aconteceu com José? Com todas as agonias, nós conversando assim agora, e eu passando para vocês, medite. O que esse rapaz passou? O que esse pai desse rapaz passou? Porque os irmãos venderam ele. E ele estava como escravo, sendo filho de um pai rico, Jacó. A palavra de Deus diz aqui: José, governador do Egito. Final feliz. Então, queridos, não vai te afligindo com as lutas do dia a dia. Além de tudo que Deus dá de final feliz, Ele nos dá o céu. Nós temos prometido a promessa. Ele tem nos prometido o céu. Para nós lá morarmos com Ele, nós aceitamos Ele como Salvador. E Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. E nós temos a entrada, nós temos o passaporte na nossa mão, que é o sangue de Cristo. Nós somos lavados com o sangue de Cristo. José, além de receber todas essas vitórias, né? O faraó colocou anel de sineto no dedo dele, roupas finas, quando estava lá na cadeia com roupa de presidiário, né? Roupas finas.
de linho fino, vestiu roupas de linho fino, ele pôs no pescoço um colar de ouro e fez subir no segundo carro. Ele era o presidente do Egito, né? E o José, então, foi o governador. Então, era no segundo carro. E daí ele saiu e dizia que... E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Ninguém fazia nada sem a ordem de José. Não é só, não foi só no estado, foi em todo o país ele governou. Em todo o país ele governou, né? E nós temos também, eu tenho muitas histórias, podia contar muitas, né? Mas as horas já se passaram. Nós vamos ver aqui em Daniel 6. Daniel 6, o versículo 25 e o 28. Daniel 6, o versículo 25 ao 28. Então o rei Dário escreveu aos povos, às nações e aos homens de toda a língua que habitava em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aqui nós vimos Daniel, né? Todos nós sabemos da história de Daniel, que Daniel disse que não ia adorar. Ele continuou adorando a Deus, ele não ia adorar outro Deus, porque foi feito um decreto que eles não achavam. Ele já era lá da corte, ele já era lá do palácio, mas eles não achavam nada de errado, e eles tinham inveja de Daniel, porque Daniel era bem cotado com o rei. E eles então reuniram e fizeram um decreto que quem adorasse o rei por aqueles dias, não adorasse o Deus deles, o rei mandava jogar na cova dos leões, porque daí ia ser destruído. Eles iam dar um fim em Daniel, né? Daí o rei ficou muito triste, porque soube que era Daniel. E quando jogaram Daniel na cova dos leões, o rei disse que o teu Deus te livre. E então, eles viram que Daniel não foi tocado pelos leões, que daí o rei foi lá de manhã, vive o Deus de Daniel, se Daniel vive. E Daniel disse: eu não tenho nenhuma culpa, Deus me livrou. Tiraram Daniel de lá, da cova dos leões, e jogaram todos aqueles que assinaram o decreto e levaram para o rei, como se um baixo-assinado, como se um impeachment, né? Levaram lá a destronar Daniel. E eles pegaram e jogaram, eles e a sua família, jogaram todos dentro da cova dos leões. Diz a Bíblia aqui, leia lá, que eles, antes de chegar no chão, os ossos já estavam tudo quebrado, tudo comido pelos leões. Eles pegavam pelo ar as famílias que eram jogadas lá na cova. E Daniel, com todos os mesmos leões, ele não foi tocado
nem o arranhão dos leões. E quando Daniel saiu de lá, o rei Dario escreveu aos povos e às nações e os homens de toda língua que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, o homem trema e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Irmãos, o rei, eles queriam destruir Daniel. Queriam destruir Daniel. Conseguiram fazer tudo quanto eles queriam, mas só que Deus não permitiu. E Daniel saiu de lá. Diz a palavra de Deus, Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Quer dizer, ele acabou aquele reinado, entrou outro rei e ele continuou. Daniel subiu, e ainda mais, ele ganhou o rei para Deus, adorar o Deus de Israel. E todos os povos tinham que temer e tremer diante desse Deus. Assim foi o decreto do rei. Final feliz. Então, queridos, por que tu estás aflito? Esse Deus que tu serve e eu sirvo é o mesmo Deus que serviu os homens da Bíblia e defendeu. Assim Deus vai te defender, assim Deus vai te honrar, assim Deus vai te colocar em alto patamar, vai te dar total vitória. Amém, meus queridos? Creia. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Noemi creu, Ruth creu, José não desviou, Daniel não desviou, e assim sucessivamente outros nós podíamos citar aqui. Final feliz. Passaram por tormenta. Tu não quer passar por tormenta, né? Ninguém quer ser desempregado, ninguém quer perder ninguém, que Ruth perdeu 3, o marido e os 2 filhos. Ninguém quer estar longe da família, longe do pai, de servir ao Deus dos hebreus que José servia. Não tinha ninguém lá, porque estava no Egito. Não desviou. Foi governador do Egito. Irmão, Deus quer te exaltar. Não murmura, não reclama. Deus quer te exaltar. Além de tudo, o céu, para nós irmos morar. Pegar a nossa palma, que diz lá em Apocalipse, que está escrito o meu nome, o teu nome. Cada um vai receber o seu nome. O meu aqui é Sedônia, lá no céu. Não sei como é que Deus vai fazer. Se é Sedônia mesmo, não sei. Ali a Bíblia não explica. Mas só tu vai receber a palma, a coroa da vitória. Vai ser coroado de vitória. Amém, meus queridos? Vamos esperar o nosso dia. E não vamos reclamar. Vamos fazer igual Daniel, vamos fazer igual Ruth, vamos fazer igual José, Daniel, Ruth, Noemi, né? Todos foram vitoriosos e tiveram um final feliz. Passaram por as agruras, as tristezas, as amarguras, as horas difíceis, as horas escuras. Mas o Senhor estava sempre cuidando delas e cuida de nós também.
Amém, meus queridos? Amém, meus amados? Eu não sei se tem algum pedido de oração. Nós vamos... Não tem pedido de oração, mas nós vamos continuar orando, agradecendo a Deus pelo nosso amigo lá no Rio de Janeiro, que já está em casa, emagreceu 20 quilos, mas ele sempre queria emagrecer. Agora foi uma hora difícil e teve algum resultado que ele queria. E o Pedro, né, a funcionária do Sense, que teve cirurgias grandes do câncer, está em casa fazendo quimioterapia. E assim, aqueles outros pedidos que foram pedidos da Tati, domingo passado, de Covid, de libertação, e pelas nossas famílias, pelos nossos lares, e que nós sejamos mais compreensivos na palavra de Deus, como foi os homens da Bíblia, para nós termos final feliz. Final feliz. Que alegria a avó de Davi ver o neto reinando. Que alegria. O filho de Ruth, o neto de Noemi, e depois José trouxe toda a família para o Egito, amparou a família na hora da fome, né? Daniel, cheio de ouro, de roupas finas, né? Enfim, o que tu precisas, Deus vai te dar. Seja fiel como os homens da Bíblia e as mulheres da Bíblia. Amém? Deus, nós terminamos, Senhor, de olhar um pouco a Tua palavra. Tanto consolo nos traz, ó Pai. Tanta paz nos traz, ó Pai. Tanta certeza nos traz, Senhor. Senhor, final feliz, ó Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, ó Deus, te pedir agora. Olha para cada lar, para cada família. Senhor, nós temos vidas que a Cida lá em Moarama, a Rosa lá em Porto Alegre, Senhor, lá em São Paulo, a Paula, Senhor, distante de nós, mas estamos ligados juntos, ó Pai, aqui em Curitiba, Senhor, na região, os teus filhos, Pai, os lares, as famílias, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai. Ó Deus, eu coloco o China na Tua presença, Senhor. Ó Deus, o China, Senhor, ó Deus, eu amo esse homem, Senhor, quero ver ele se preparando para morar no céu. Em nome de Jesus Cristo. E assim, meu Deus, nós colocamos, Senhor, os nossos lares nas Tuas mãos. As famílias pastorais, Senhor, pastor Márcio, a pastora Tati, Senhor, sua família, a família do Márcio. Ó Deus, assim nós pedimos a Ti a cobertura do Teu sangue, a visitação do Teu Santo Espírito. Paizinho querido, tira deles, Pai, todo e qualquer medo, todo e qualquer desespero, Pai, porque Tu tivesse com Daniel, Tu tivesse com Noemi, com Ruth, Tu tivesse, Senhor Jesus, com José lá no Egito. Ó Deus, Tu estás conosco, Senhor, a cada passo, Senhor. Ó Deus, Tu dissesse, o rei Dário disse para Daniel que aquele que não podia nem levantar uma mão ou um pé se não fosse por ordem de Daniel. Quando então eles queriam que os leões deslacerassem, Senhor, o corpo de Daniel. Então assim, Senhor, se o inimigo tem fúria, vidas têm fúria da nossa vida, nós liberamos perdão, Senhor. Liberamos perdão e queremos, ó Pai de amor, ó Deus de amor, ver frutificando a nossa vida com ganha almas para Jesus. Queremos angariar, Senhor Jesus, e engrossar a fileira dos salvos. Dá-nos uma boa semana, Senhor. Nessa hora, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, os médicos, os enfermeiros, Senhor, ó Deus, mesmo que está aliviando, mas tem muita
muitos médicos, muitos enfermeiros, Pai, muitas enfermeiras da limpeza que contraem a doença, Senhor. Cuida deles, ó Pai. E assim, Senhor, onde estiver a tristeza do luto, o Senhor Jesus agora tira a angústia do luto, em nome de Jesus. E prepara emprego, e prepara o melhor para os teus filhos, ó Pai. Não deixa faltar, porque a tua palavra diz que o passarinho não planta e não fia e vive. Quanto mais tu, homem de pouca fé, tu supre a nossa necessidade. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que eu fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Justifica a tua vida na presença de Jesus. Te lava no sangue de Cristo, que a tua família vai ser abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua semana, a tua parentela. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz na tua vida e na vida dos teus amados. E que a doce comunhão do nosso amado e Consolador, o Divino Espírito Santo, esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.